Olá, bom dia para você. Pessoas com algum tipo de deficiência podem ganhar uma redução no tempo de contribuição para a aposentadoria. O projeto tramita entre a Câmara e o Senado e deve ser aprovado. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas perguntas para a nossa página no Facebook ou pelo portal cmais.com.br/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, nós recebemos de volta a advogada previdenciária Vanessa Viduto, que volta depois do nascimento da Luísa e da Manu, não é isso? É isso mesmo, Mari. É um prazer, estou muito contente de estar aqui, principalmente sabendo que agora eu volto para casa e encontro minhas pequenas. Olha que bom. E elas participaram tantos meses do programa. É verdade. Logo, logo elas vão te ver aqui. Sem dúvida. Bem-vinda, viu? Olha, tramita na Câmara dos Deputados uma proposta para reduzir o tempo de contribuição e de idade para a aposentadoria de pessoas com deficiência. Atualmente, a legislação previdenciária não estabelece diferenciação dos critérios nesses casos. Assim, a regulamentação vai definir o nível de gravidade das deficiências para a aplicação da lei. O projeto de lei prevê que, em casos de deficiência grave, o limite de tempo de contribuição para a aposentadoria integral de homens passe dos 35 para 25 anos e, no caso das mulheres, de 30 para 20 anos. Quando a deficiência for moderada, o limite de tempo será de 29 anos para homens e 24 anos para mulheres. E no caso de deficiência leve, de 33 anos para os homens e 28 anos para as mulheres. A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculada aplicando sobre o salário de benefício os seguintes percentuais: 100% no caso de aposentadoria por deficiência grave e 70% quando a deficiência for moderada ou leve. Isso além de mais 1% do salário de benefício a cada 12 contribuições mensais, até o máximo de 30% no caso de aposentadoria por idade. O projeto foi aprovado pela Câmara em abril de 2010, mas retornou à casa porque foi modificado no Senado. Serão beneficiadas pelo texto pessoas que tenham deficiência que apresente restrição física, mental, auditiva, intelectual, sensorial, visual ou múltipla e que restrinja a capacidade funcional. Vanessa, é uma boa notícia, né? Agora, a primeira dúvida que aparece é quem que vai definir a gravidade do problema do deficiente? Olha, Mati, primeiramente, essa lei é extremamente importante, porque hoje o que a gente observa? O deficiente, ele trabalha até ele se aposentar por invalidez, porque como ele sofre um desgaste muito acima do normal de um trabalhador que não tem nenhum tipo de deficiência, o que acaba acontecendo é que ele não completa o tempo suficiente para a aposentadoria e acaba ficando inválido. Então, ele não pode gozar da sua aposentadoria de uma maneira saudável, digna, né? Então, essa lei é extremamente importante, ela veio aí no momento certo, já precisaria existir, inclusive, e a gente vê com muito bons olhos. Agora, essa questão de definir, né, porque ela traz 3 critérios, deficiência grave, moderada e leve. Essa definição vai ser feita pela perícia técnica do INSS. Agora, como os peritos vão definir isso, é uma preocupação. Né? Porque hoje a gente vê, né, muitas reclamações, né, em relação ao trabalho dos peritos. Exatamente. Né? Hoje em dia a gente observa os critérios que são utilizados que são desconhecidos e bastante questionáveis. Pessoas com, às vezes, com incapacidade que recebem alta indevida, recebem um período de licença que não é compatível com a doença. Enfim, a gente observa hoje uma série de problemas. Mas a gente tem que acreditar que o sistema está aí para ser melhorado, aprimorado e que a intenção do legislador é muito boa e muito importante. E o que é bacana a gente comentar também, Madi, é que essa aposentadoria, que é chamada de aposentadoria especial, o deficiente vai receber 100%, não vai ter a incidência do fator previdenciário, a não ser que o fator previdenciário venha para melhorar o cálculo, o valor do cálculo do benefício. Em todas as situações? Em todas grave, as situações, moderada, em todas as situações. Então, isso é muito importante, porque o fator previdenciário, só para a gente entender, ele é um multiplicador que tem por objetivo fazer com que o trabalhador fique por mais
mais tempo trabalhando e não se aposente cedo. Isso não teria sentido para o deficiente, porque a intenção do legislador é justamente fazer com que o deficiente saia do mercado de trabalho ainda em condições de gozar com saúde da sua aposentadoria. Então, você não poderia, através do fator, trazer um inibidor da aposentadoria. Então, não vai haver incidência do fator se ela for reduzir o valor, a não ser que a pessoa já tenha uma idade suficiente para que o fator previdenciário comece a incidir de forma positiva no cálculo. Entendi. E, na sua opinião, você acha que deve ser aprovado? Sem dúvida, O que vai acontecer daqui para frente? Agora, é necessário que seja aprovado pela outra Casa Legislativa e receber também a sanção da Presidente da República. Então, não tenho dúvida, não. Acredito que esse projeto, em breve, vai estar em vigor aí, trazendo um pouco de dignidade e tranquilidade para os trabalhadores que são deficientes e também merecem essa proteção social. Ah, que bom. Tomara, então, que em breve esse seja tema de abertura do nosso programa, falando que já está valendo. Olha, a Aparecida Cardoso é de Americana, ela diz o seguinte: eu vou completar 60 anos em agosto deste ano. Eu tenho 17 anos de registro em carteira e gostaria de saber o seguinte, vamos dividir aqui. Eu preciso procurar o INSS para requerer aposentadoria por idade ou é automático? Olha, o INSS tem enviado cartas aos segurados informando que eles já completaram o tempo e a idade para aposentadoria por idade. Mas é claro que, chegando próximo à aposentadoria dela, se ela não receber essa carta, ela pode muito bem fazer um agendamento através do telefone 135 ou do próprio site do INSS, que é o www.inss.gov.br, e se dirigir à agência mais próxima da casa dela. Preciso de um advogado? Não, não tem necessidade nenhuma de um advogado. Ela pode perfeitamente se dirigir sozinha, a não ser que durante o processo ocorra algum complicador, aí seria bom ela consultar um profissional da confiança dela, mas a princípio não é necessário. Em me aposentando, eu posso receber o fundo de garantia mesmo continuando a trabalhar? Pode sim. A aposentadoria é uma das hipóteses em que o fundo de garantia é liberado. Junto com a carta de concessão, que é um documento enviado pelo INSS que informa todos os dados daquela aposentadoria que foi concedida, data, início da renda, os salários de contribuição que entraram no cálculo, ela recebe um documento que vai autorizar o saque do fundo de garantia. Muito bem, a Thalita Lima é de Solonópole, no Ceará. Eu tenho uma ação no Juizado Especial Federal, é um pedido de auxílio-doença previdenciário. Já fiz a perícia a pedido do juiz. Gostaria de saber qual o procedimento a ser feito após a perícia. Eu não tenho informações e não entrei com um advogado. Olha, após a perícia, o perito judicial ele vai apresentar um laudo para o juiz, dizendo se ele concluiu que há ou não incapacidade, se essa incapacidade é temporária, se essa incapacidade é permanente, se ela é parcial, se ela é total. E o perito vai sentenciar o processo, então, conferindo o benefício mais adequado de acordo com a perícia. O problema de você ingressar com uma ação sem advogado é que você não tem possibilidade de discutir essa perícia, porque quando há um advogado constituído, o advogado tem acesso à perícia e ele pode, inclusive, através de um assistente técnico, apresentar questionamentos caso o resultado da perícia não tenha sido um resultado favorável, satisfatório à segurada. Normalmente, o juiz concedendo a sentença, em se tratando de benefícios por incapacidade, mais de invalidez, auxílio-doença, o juiz concede uma antecipação de tutela, que é para que ela comece a receber, independentemente de haver ou não interposição de recurso por parte do INSS. E hoje também é muito comum, quando a perícia é favorável, o INSS fazer uma proposta de acordo. Aí, nesse aspecto, eu peço, então, para que ela tome bastante cuidado se ela tiver uma proposta de acordo por parte do INSS, porque o INSS, em geral, ele faz uma proposta para pagar 80% dos atrasados. O que são os atrasados? São os benefícios devidos desde o momento em que o perito fixou o direito dela de receber. Em geral, o INSS oferece 80%, só que ele muda a data de início da doença fixada pelo perito. Então, a pessoa fala, eu estou abrindo mão só de 20%, e muitas vezes não é verdade, porque a data inicial fixada pelo perito também está alterada nesta proposta do INSS. Então, a pessoa não percebe que ela está perdendo muito mais do que os 20%, que a princípio é o que se demonstra. Tá? E também tomar muito cuidado, porque nessas propostas, em geral, vem ali a necessidade de reavaliação por um período, às vezes, muito curto. E a pessoa, então, está sendo aposentada por invalidez e depois, a cada 3, 4 meses, tem que passar por uma nova perícia e aí com risco de ter o seu benefício novamente questionado. Certo. Olha, o Josué Dias, tem 51 anos, mandou uma pergunta pelo portal C+. Eu não pago o INSS há mais de 30 anos. Eu quero saber como faço para contribuir para a minha aposentadoria. E o que eu vou pagar?
Veja só, em primeiro lugar, seria interessante ele fazer um estudo da situação dele passada, né, e para verificar em que condições ele deve retornar contribuindo para o INSS. Para ele voltar a pagar é muito simples. Se ele estiver trabalhando, por exemplo, com uma atividade sem vínculo, né, ele não deve estar trabalhando empregado com vínculo em carteira, senão ele estaria sofrendo incidência automaticamente. Se ele estiver trabalhando como autônomo, ele vai recolher como contribuinte individual 20% sobre o valor da renda que ele recebe todo mês. Se ele não estiver trabalhando, mas quer ser um segurado da Previdência, o que é muito bom, ele pode contribuir na qualidade de facultativo. Ali vai recolher 20% sobre o mínimo ou até o teto da Previdência, que é hoje R$ 4.159. Aí vai depender da situação dele do passado. Lembrando que é importante que ele tenha, dentro do período que vai entrar no cálculo da futura aposentadoria, o maior número possível de contribuições altas para ter uma renda melhor. Né? Mas tudo isso é importante que ele faça um estudo, que ele verifique, que ele não informou a idade que ele está, então a gente não sabe quanto tempo ele tem para frente ainda de contribuição. Tudo isso tem que ser avaliado para que ele coloque dinheiro também de uma forma que ele não vá perder lá na frente. Sângela Sorrabi diz o seguinte: eu gostaria de saber por que o INSS ignora portadores de fibromialgia. Não paga auxílio-doença. O que eu devo fazer? Olha, existem algumas doenças que elas não são detectáveis através de exames, né? São doenças que, exames como ultrassom, ressonância, esse tipo de coisa, é necessário um exame clínico, um acompanhamento do médico. Essas doenças são mais difíceis realmente de serem constatadas pela perícia do INSS. A gente não pode generalizar, tem situações e situações, e tem pessoas que têm determinadas reações a uma doença e o organismo de cada um é diferente, né? Agora, se ela tem um laudo médico de um médico idôneo que a acompanha, atestando a doença, atestando a incapacidade, e mesmo apresentando esse laudo para o perito do INSS, ela não consegue o afastamento, ela deve então recorrer ao Poder Judiciário, ingressar com o processo, apresentar todos os documentos que ela tiver, relatórios médicos, exames, e possivelmente ela obterá êxito. Entendi. Olha, a Raíssa diz o seguinte: eu contribuo há 32 anos com o INSS para ter direito à aposentadoria especial, 40% de insalubridade. Eu trabalho sem interrupções, na mesma função e no mesmo local. A minha aposentadoria especial não foi concedida. Por quê? Olha, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que bastaria que ela tivesse 25 anos, ela está dizendo que já tem 32. Ela nem precisaria esperar ter 32 anos para pedir aposentadoria especial. Com 25 anos, numa atividade especial, de forma consecutiva, ininterrupta, né, ela já teria direito a essa aposentadoria especial. O que eu posso dizer para a Raíssa é que, para ela comprovar a atividade dela especial, ela tem que ter apresentado documentos próprios no INSS, capazes de comprovar essa exposição. Que documentos são esses? Hoje, Madi, é importante que ela tenha o PPP, Perfil Profissiográfico Profissional, assinado por um engenheiro de segurança do trabalho, atestando quais são os agentes nocivos que ela está exposta, qual é o período que ela fica exposta, qual é a atividade dela, o que ela faz na empresa onde ela trabalha. Tudo isso é importante, esse documento tem que estar completo para que o INSS conceda a aposentadoria especial. Nós observamos, de fato, uma dificuldade muito grande dos segurados em conseguir essa aposentadoria especial, principalmente porque as empresas, elas sonegam as informações que devem constar nesse documento, nesse PPP. E por que elas fazem isso? Elas fazem isso porque a empresa que oferece maiores riscos à saúde do trabalhador, ela tem uma incidência, uma carga tributária maior. Sim. Então, o empregador ele não tem interesse em colocar dados reais nesse documento que vai servir para aposentadoria especial. Então, o que acontece? O trabalhador ele fica numa situação muito difícil, porque ele pega um laudo da empresa, ele apresenta no INSS, o INSS não aceita esse laudo e ele não consegue a sua aposentadoria especial. Então, o que a gente recomenda é que o trabalhador ele procure se munir de todas as provas documentais, idôneas e válidas que existem para conseguir demonstrar de fato, essa verdadeira exposição. E ele pode até, inclusive, se for o caso, se esse PPP não estiver condizente com a realidade, não estiver sendo suficiente para a concessão da aposentadoria, ele ingressar com uma ação trabalhista, de uma ação que chama ação de obrigação de fazer, obrigando o empregador a fornecer esse PPP preenchido corretamente. A Justiça do Trabalho tem meios, há um instrumento hábil para ele conseguir esse documento correto. O Douglas Henrique é de Belo Horizonte. Ele diz: o meu pai se aposentou há mais de 10 anos. Antes dele se aposentar, ele tinha um salário digno. Agora, não recebe nem 30% do que recebia. Como eu posso fazer para reavaliar a aposentadoria dele? Olha, hoje existem uma série de revisões que são possíveis, que são viáveis, né?
Em primeiro lugar, é importante a gente comentar que desde já do governo passado foi adotada uma revalorização das aposentadorias, ou seja, há uma intenção do governo, o governo pactuou com as centrais sindicais a revalorização do valor dos benefícios. Então, o governo tem tentado, a cada ano, implementar, fazer incidir um reajuste um pouquinho acima da inflação para tentar fazer com que as aposentadorias recuperem o poder de compra. Mas isso ainda está muito longe de acontecer. Com o salário mínimo, a gente observa, né, um reajuste maior para quem recebe benefício no mínimo. Mas, em relação aos benefícios acima do mínimo, ainda está um pouquinho longe da gente observar essa revalorização. O que ele pode fazer é pegar a carta de concessão do benefício dele, ir ao INSS, solicitar um CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é um documento onde vão constar ali todas as contribuições que foram vertidas para o INSS, e procurar uma revisão que seja adequada ao seu benefício. Não quer dizer que ele vai ter necessariamente direito a uma revisão, mas há possibilidade sim. Ele só precisa... O que ele tem que fazer exatamente? Ele precisa procurar um profissional habilitado da confiança dele, munido desses documentos para uma avaliação. Entendi. Olha, a Cláudia Cardoso é de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Ela diz: eu fiz uma cirurgia muito grande na coluna em setembro do ano passado. Não consigo trabalhar ainda. Depois de muitas tentativas, eu falei com a Central 135, estava na época de marcar uma nova perícia, que terá fim em 31 de março desse ano. Entretanto, eu fui avisada que eu devo comparecer à agência do INSS, pois não está autorizada a marcação de nova perícia. O que pode estar acontecendo? Olha, algum problema no sistema informatizado do INSS, com toda certeza. Isso me faz lembrar que essa semana nós também estávamos agendando uma perícia para um cliente e o sistema apareceu que esse cliente já tinha uma perícia agendada e não conseguiria agendar. E nós tivemos que ir pessoalmente ao posto do INSS resolver. É algum problema no sistema informatizado. Infelizmente, ela vai ter que se dirigir a uma das agências mais próximas da casa dela. A Maria Carreteiro faz a seguinte pergunta. Meu marido está afastado desde 2007, ele era vigilante e sofreu um acidente de carro que causou a perda do movimento do braço direito. Ele tem direito à aposentadoria por invalidez, já que não consegue exercer a função de vigilante? Olha, a meu ver, sim. Hoje, Madi, existe a possibilidade do trabalhador passar por um processo de reabilitação para retornar ao trabalho numa condição adequada, né, à sua nova capacidade física. Agora, quando o trabalhador não tem condições de se reabilitar a nenhuma profissão, a nenhuma atividade que vá lhe dar o sustento, manter a sua dignidade, ele tem o caso de aposentadoria por invalidez. Se ele foi vigilante a vida toda, se não há no local onde ele trabalha nenhuma outra função compatível, é o típico caso de aposentá-lo por invalidez. Muito bem, nós já voltamos então com outras perguntas sobre Previdência Social. Continue aí, continue enviando suas dúvidas. A gente volta daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é a Previdência Social e quem está tirando suas dúvidas é a advogada Vanessa Viduto. Vanessa, o Rodrigo é de Cerquilho, aqui em São Paulo. Ele diz: eu tenho 42 anos de idade, estou há 6 anos e meio no auxílio-doença. Eu sofro de epilepsia de difícil controle. Eu gostaria de saber quando o auxílio-doença vai se transformar em aposentadoria por invalidez. Olha, o auxílio-doença, ele pode ser concedido uma aposentadoria por invalidez quando for constatada que a doença dele não é mais passível de tratamento e que ele não vai ter uma recuperação, né? Se ele está há 6 anos afastado, e eu acredito que já é a hipótese da aposentadoria por invalidez. O que a gente vê muitas vezes na prática é que a pessoa fica lá por anos recebendo auxílio-doença sem ter essa devida concessão da aposentadoria por invalidez. Ele deve fazer a solicitação. Se o médico dele entende que o quadro é irreversível, que não vai haver, né, uma melhora do quadro, ele deve pedir ao INSS pleitear a aposentadoria por invalidez. Ele pode até pleitear uma junta médica. O que é uma junta médica? É reunião de 2 ou 3 médicos peritos que vão avaliar a situação dele nessa hipótese de maior complexidade e verificar se há hipótese de conceder a aposentadoria por invalidez. O Antônio Carlos é de Praia Grande. Ele diz: eu recebo auxílio-doença perante ação judicial. Gostaria de saber se eu posso receber seguro-desemprego junto com esse auxílio-doença. Isso porque, devido às constantes altas do INSS, retornei ao trabalho antes de sair a decisão judicial, sem condições para readaptação. Olha, o pagamento do auxílio-doença é incompatível
o seguro-desemprego. Porque se ele está recebendo auxílio-doença, significa o quê? Significa que ele estava afastado, em tratamento, recebendo um benefício em substituição à remuneração. Então, é incompatível o recebimento do seguro-desemprego junto com o auxílio-doença. Márcio de Toledo diz o seguinte: quando uma pessoa com 67 anos recebe benefício por invalidez, pode mudar esse benefício para aposentadoria? Olha, em tese, poderia mudar por uma aposentadoria por idade, mas precisa verificar se isso é benéfico ou não, porque, em geral, o cálculo da aposentadoria por invalidez, ele costuma ser um cálculo mais favorável do que das aposentadorias programáveis. Então, tem que verificar se vale a pena ele fazer esse pedido. Olha, a Vera de Queiroz diz o seguinte: eu gostaria de saber como vão ficar os pensionistas que ficaram sem salário desde o mês de janeiro deste ano. Os filhos de militares, caso de minha irmã, que não pode trabalhar, eles vão ficar sem benefícios. Eu não entendi muito a pergunta, mas se houve alguma questão específica com o pagamento, algum problema com o pagamento, sem dúvida alguma que esses pagamentos vão ser feitos e tem que ser feito com correção. Né? Se eles deixaram de ser feitos por alguma razão, algum problema no sistema, às vezes acontece mudança de banco, esse tipo de coisa que acaba bloqueando o pagamento ou recadastramento. Eu não sei se essa é a hipótese, porque ela não esclareceu, né? Se a Vera quiser mandar novamente um e-mail explicando melhor, né? Depois a gente tira a dúvida. A Silvia Rosalino diz o seguinte: eu não consigo marcar a perícia pelo 135. Se só marcam pelo telefone e só cai na secretaria, aliás, só cai na secretária eletrônica e automaticamente desliga, eu estou afastada por doença. Existe sim essa dificuldade de marcação? Olha, nunca existiu, Madi. Recentemente eu tenho observado esse problema. É recente. De fato deve estar acontecendo algum problema com as centrais do INSS. Tem a possibilidade dela tentar fazer a marcação pela internet, no site www.inss.gov.br. Existe ali um link, agendamento de auxílio-doença. Vamos repetir agora, o site? www.inss.gov.br. Se mesmo assim ela não conseguir, aí o único jeito é ela se dirigir a uma agência da INSS. A Maria da Conceição de Freitas diz o seguinte: eu tenho há 4 anos que eu pago o INSS, agora completei 60 anos de idade. Como faço para me aposentar por idade? Uma pessoa me informou que eu preciso recuperar uns documentos que provam que eu trabalhei na zona rural por muitos anos, 11 anos. Se eu não conseguir prova que morei na zona rural, eu ficarei sem o meu direito à aposentadoria? Por que ela está dizendo isso? Porque a aposentadoria por idade, ela exige 2 requisitos. A idade, que é 65 anos para homem e 60 anos para mulher, e o tempo mínimo de contribuição, que são 15 anos. Se ela tem recolhimento por 4 anos, Madi, faltam 11 anos para ela completar os 15 anos mínimos de contribuição. Se ela puder comprovar que ela trabalhou na zona rural, e o que ela precisa para comprovar? Não basta a prova testemunhal, ela precisa ter documentos, por exemplo, uma carteirinha dizendo que ela é lavradora, um histórico escolar. Para o homem, no alistamento militar, costuma constar a profissão de agricultor, lavrador. Enfim, ela tem que ter algum início de prova documental para então ser comprovado com a prova testemunhal de que ela, de fato, trabalhou como agricultora. Se ela conseguir fazer a prova desses 11 anos de trabalho, aí sim ela vai conseguir se aposentar por idade. O Nicolau Costa é de Praia Grande, ele diz: eu tenho uma filha especial, ela tem o direito de receber a minha aposentadoria no caso do meu falecimento ou da minha esposa? Eu tenho que informar ao INSS que tenho essa filha? Olha, os filhos incapazes têm direito sim a receber a pensão no caso de falecimento dos pais. Inclusive, ela pode vir a receber tanto a aposentadoria do pai quanto a aposentadoria da mãe. Não há problema nenhum em acumular as 2 pensões. Não é preciso informar o INSS agora. Se ela é uma menina, é uma moça, né? Uma menina, pelo que ele está dizendo. Se é uma pessoa que precisa ser interditada, o que é interdição? Interdição é um procedimento, Madi, que é feito na vara de família, em que um juiz de direito vai constatar a incapacidade desse indivíduo e vai nomear um curador, uma pessoa responsável. Então, se for o caso de fazer a interdição, essa já é uma prova pré-constituída, uma prova suficiente para a futura pensão. Agora, se não for o caso de fazer a interdição, também não há problema algum. Na falta dele, aí vai ter que ser nomeada uma pessoa para cuidar dela, que vai dar entrada nesse pedido de pensão. E lembrando que
A aposentadoria para o deficiente, nesse projeto de lei que a gente comentou no início do programa, a aposentadoria por idade também houve uma redução da idade. Hoje, a idade que é de 65 para homem e 60 para mulher, para o deficiente passa a ser 55 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem. O José Paulino, quase no finalzinho do programa, ele é de Valinhos, ele diz o seguinte: eu trabalho em uma empresa onde eu recebo, ao invés de periculosidade, um adicional de risco. Existe a possibilidade de me aposentar usando esse adicional? Olha, só o adicional não é prova suficiente da exposição a agentes nocivos para a aposentadoria especial, mas significa sim que ele está num ambiente exposto a algum tipo de risco à saúde. Então ele deve procurar o RH da empresa e saber, né, se aquela empresa fornece o PPP e então obter o PPP para a aposentadoria especial, mas só o adicional não é o suficiente. Agora, se aquela atividade for de fato uma atividade que dá direito à aposentadoria especial e a empresa não fornece o PPP, aí ele pode fazer aquela recomendação que eu já também dei no comecinho do programa, de ingressar com o processo e obrigar na Justiça do Trabalho que a empresa forneça o PPP para a aposentadoria especial. Última pergunta, rapidamente. A Linda tem 82 anos. Ela diz: eu me aposentei por idade com 1,5 salário. Com o decorrer dos anos, o benefício foi diminuindo e acabo recebendo só 1 salário agora. O que eu posso fazer? Teria que verificar também a carta de concessão, o CNIS das contribuições dela, para avaliar se ela tem direito ou não a alguma revisão. É possível que sim. Vanessa Viduto, muito obrigada por sua participação aqui no Pronto Atendimento. Recebemos muitas perguntas, foi muito bacana o programa. Eu que agradeço. Agora a gente vai se ver com frequência. Sem dúvida. Muito obrigada, viu? Olha, o Pronto Atendimento desta segunda-feira fica por aqui, mas amanhã a gente volta às 8 em ponto. O nosso tema será nutrição. Você já pode enviar suas perguntas para o Facebook/Pronto Atendimento ou pelo portal cmais.com.br/Pronto Atendimento. Vamos repetir aqui: o Facebook/Pronto Atendimento ou portal cmais.com.br/Pronto Atendimento. Até amanhã.